Vamos ler então Lucas capítulo 15, versículo 13, vai dizer o seguinte: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Deus abençoe, sente, meus amados. Nós iniciamos no outro domingo, irmãos, e prometemos encerrar hoje essa mensagem sobre o filho pródigo, com o tema as desventuras de um iludido. As desventuras de um iludido. Nós falamos que o capítulo 15 é o capítulo dos perdidos e achados. Aqui nós encontramos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo, esse que ora fizemos leitura. E nós falamos, meus amados irmãos, que esse desiludido teve 3 ilusões. A primeira eu falei sobre a ilusão da falsa, da pseudo-liberdade. Também falei no outro domingo, a segunda ilusão desse desiludido era iludido pela falsa estabilidade financeira. E a última desilusão que nós falamos foi que a ilusão das falsas amizades. E hoje nós queremos, meus amados, com a graça de Deus, falar aos irmãos sobre as 3 realidades do restituído. As 3 realidades desse que foi restituído, que é o filho pródigo. Todos nós tivemos também nosso período de filho pródigo, até que conhecêssemos Jesus e viéssemos estar na casa do Senhor. A primeira realidade, meus irmãos, desse restituído que é o filho pródigo, a realidade do afastamento do pai. O versículo 17 desse capítulo 15 vai dizer, caindo porém em si. Veja, irmãos, esse é o melhor lugar para nós cair, é o cair em si. É a única queda, irmãos, que nos põe em pé, é o cair em si. Aquele filho pródigo, enquanto ele não caiu em si, ele foi declinando, ele foi sofrendo, ele foi descendo. Observe, irmãos, que é interessante aqui que enquanto o pai lhe dava tudo, ele estava fora de si. Agora, quando ninguém lhe deu nada, ele pôde cair em si, aí ele caiu em si. Por que será que nós seres humanos somos assim? Por que nós deixamos de valorizar quando temos e só valorizamos depois que não temos? Meus irmãos, os irmãos sabem que em volta de um caixão é feito as maiores declarações de amor, as maiores demonstrações de afeto, de carinho. É a demonstração de maior importância da pessoa em volta do caixão. Por que não se faz isso enquanto a pessoa ouve, enquanto está vivo, enquanto tem? Meus irmãos, é interessante que nós que viemos aí, e eu creio que estamos encaminhando já para o encerramento dessa pandemia, dessa quarentena, desse afastamento social que estamos vivendo ainda. Nós antes parece que tinha pessoas que chegava domingo, ele tinha tantos lugares para ir, tantas coisas para fazer. O dia do culto tinha tantas atividades e não dava importância porque poderia ir qualquer dia na igreja. Mas quando a porta da igreja fechou por causa dessa pandemia e se restringiu a presença das pessoas aqui dentro, muitos começaram a valorizar. Mas aqui abre-se um parênteses e eu vejo que tem muitas pessoas, irmãos, que reclamaram pelas portas da igreja está fechada e nós já reabrimos, já estamos com condições de atender 30% e ainda alguns que reclamaram não vieram ainda.
para estar na casa de Deus. Meus irmãos, por que será que tem que ser assim? Por que será que nós temos que primeiro perder a saúde para valorizar a saúde? Por que primeiro temos que perder o emprego para valorizar o emprego? Por que temos que perder o cônjuge para valorizar o cônjuge? Mas essa noite eu trago essa palavra, meus irmãos, aqui a todos nós, que o filho pródigo só caiu em si e só valorizou o que tinha depois que perdeu tudo. Valorize o que tu tem, valorize o que Deus te deu, valorize as bênçãos de Deus, não deixe perder para valorizar. Ei, essa noite eu trago essa palavra, seja grato ao Senhor. E eu vi aqui a Brenda ministrar a oferta quando eu vinha vindo para o culto, eu estava assistindo, e ela falando que nós por natureza parece que somos descontentes. Não é verdade? Só por natureza somos descontentes. Mas, irmão, a Bíblia manda nós dar graças a Deus por tudo, ou seja, ser grato a Deus por tudo. Ele então, irmãos, ele enquanto estava com o pai não caiu em cima, depois que ninguém mais lhe dava nada, aí sim ele caiu em si. Ele disse, olhe bem, irmãos, o versículo 17. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Disse ele, e é bom, irmãos, que nós não diga nada antes de nós cair em si. Eu ouvi o irmão que pregou aqui no primeiro culto, o irmão Léo, e ele falou que às vezes nós falamos sem pensar algumas coisas, sem cair em si. E a prudência nos ensina, irmãos, que nós devemos primeiro refletir. E eu tenho uma frase que eu aprendi, que diz o seguinte, que não podemos falar com a língua desconectada do cérebro. Ou seja, tu tem que cair em si, saber o que está falando. Até porque, irmãos, nós somos responsáveis por tudo que nós falamos. E a Bíblia, que é verdadeira, eu creio nela, eu sei que você crê, senão tu não estava aqui ou tu não estava me assistindo. A palavra de Deus nos diz que nós iremos dar conta de todas as palavras fúteis que nós falarmos. Então, ele caindo em si, aí ele pode dizer alguma coisa. Meus irmãos, aquele filho pródigo, ele perdeu tudo lá fora e desejou voltar para a casa do pai. Isso me diz o seguinte, que a casa do pai era uma casa acolhedora. A igreja deve ser um lugar acolhedor. A igreja deve ser um ambiente de paz e de amor, a fim de quem foi, ele possa voltar, que quando ele sentir os dissabores da vida, quando ele sentir as amarguras da vida, os desprezos lá fora, ele possa lembrar, não, mas eu tenho uma igreja que me amava, eu tenho uma igreja que cuidava de mim, eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho um ambiente acolhedor, perdoador, amável, receptivo. Ei, irmão, nós como igreja devemos criar aqui um ambiente acolhedor, que aquele que foi, ele lembre desse ambiente e deseje estar aqui com nós. Esse é o ambiente que nós devemos proporcionar. Olhe bem, meus irmãos, ele percebeu, irmãos, que a sua maior perca não foi os donativos da casa do pai, também não foi a ausência dos supostos amigos, não foi o dinheiro, mas foi a presença insubstituível do pai. A presença do pai, ela é insubstituível. Veja bem, olha o Salmo 51, versículo 10. O salmista disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Meus irmãos, a presença do Pai é insubstituível na nossa vida. A presença, meus irmãos, do Pai na nossa vida é como um dia de sol. O sol, irmãos, ele se torna imprescindível. Não tem dia de sol sem o sol. É imprescindível. A ausência do Pai na nossa vida, ela é muito prejudicial.
Todas as demais coisas podem ser substituídas, menos a presença do Pai. Tu pode substituir o teu cônjuge se ele partir. Você pode substituir o teu emprego, tu pode substituir os teus amigos, tu pode substituir tantas coisas da tua vida, mas a presença do Pai não tem como substituir, é insubstituível. E o filho pródigo notou isso, que o dinheiro não substituía, que os amigos não substituía, que as festas não substituía, que as amizades, que a falsa segurança não substituía a ausência do Pai. Chegou o momento que ele disse: eu quero voltar para a presença do Pai. O Pai é insubstituível. Davi, irmãos, ele peca, ele sabe que Deus, irmãos, não é conivente com o pecado. Davi aqui, ele sabe que o seu pecado terá consequências. Ele não pede para que que ele não sofra as consequências do seu pecado. Mas na oração de Davi, nesse salmo, ele pede a Deus que, como consequência do seu pecado, ainda que ele perca tudo, disse Davi, que o seu pecado não custe o seu bem maior, que é o quê? A presença amigável de Deus pelo Espírito Santo. Davi sabia que ele poderia pagar pelo seu erro, mas ele não queria perder a ausência de Deus. Ei, perca tudo na vida, mas não perca a presença de Deus. A presença do Pai é insubstituível. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda realidade do restituído é a realidade do arrependimento. O versículo 18 do capítulo de Lucas 15, ele vai fazer a oração. Que oração linda. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, perante e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Ele bem, irmãos, quando ele estava fora de si, o filho pródigo, ele acha que ser filho é pouco. Ele acha que estar no rol da família era pouco. Mas agora, quando ele cai em si, ele entende que ser jornaleiro já é um privilégio. Tem pessoas, irmãos, que quando estão fora de si, acham pouco servir a Deus e estar na casa de Deus, cultuando a Deus, servindo ao Senhor. Mas quando ele cai em si, ele pensa como filho pródigo: ser jornaleiro já é um privilégio. Agora, ser jornaleiro, irmãos, aqui é um privilégio. Se jornaleiro é um privilégio para quem caiu em si, imagina ser filho. Ele quando estava fora de si, ser filho era pouco. Mas essa noite vim dizer para você, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. É um privilégio de poucos. É um privilégio muito grande. O irmão aqui, irmãos, esse filho pródigo, quando ele cai em si, ele reconhece que ele tinha tudo e era feliz. Cai em si, irmão. Reconheça que você é um privilegiado. Você está sentado entre os príncipes da casa de Deus. É um privilégio. É honradez para nós. 1 Samuel 2:4 diz assim: o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e que tinha muitos filhos e enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu não sei você, irmãos, mas essa passagem bíblica, que essa palavra, ela se cumpre na íntegra na minha vida. Porque Deus nos tira do monturo e nos coloca entre os príncipes. Somos privilegiados em servir a Deus. Ele nos tira no anonimato. Vou ler mais um texto. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Isso é o que Deus fez com nós. Olhe bem, irmãos, nós devemos lembrar sempre, meus irmãos, que o arrependimento é quando você muda de vida. Aquele filho pródigo teve muitas oportunidades, talvez se arrepender, mas ele só demonstrou arrependimento mesmo quando tomou atitude, quando mudou de vida. Hoje nós vivemos um período onde as pessoas, não, mas eu me arrependi, mas continuam fazendo o mesmo, né? Não é, meus amados irmãos, apenas quando nós choramos, porque tem gente que chora e não se arrepende, não está mudando, está chorando, mas não está mudando. Nós temos que, o choro deve levar-nos a uma mudança de vida, uma mudança. Nem todo choro, irmãos, ele nos traz arrependimento, mas todo arrependimento, ele nos traz choro, quebrantamento. Vamos ler o Provérbio 28:13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta confessar, tem que deixar. Mas eu confessei, sim, mas saiu e continuou fazendo o mesmo. O Salmo 51:17 diz assim: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Um coração quebrantado, contrito e quebrantado, Deus não despreza. Por isso, irmãos, Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos vossos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo o exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O arrependimento, irmãos, nos leva à mudança de vida, de atitude, de conduta. Arrependimento é mudança. O moço disse: levantar-me, irei ter com meu pai. Ele mudou de vida. Ele agora não era mais exigente, mas agora ele era humilde para aceitar coisas simples que o pai poderia lhe oferecer. A terceira e última realidade desse restituído é a realidade do perdão. O perdão, irmãos, não é uma ficção. O perdão é uma realidade. O diabo quer nos lançar em rosto novamente o nosso erro. Mas se você confessou, se arrependeu, o perdão é uma realidade. Creia nisso. Você que está hoje, talvez tenha sido esbofeteado pelo inimigo, porque ele tenta jogar de novo em você o teu erro. Mas se tu se arrependeu, confessou, mudou de vida, é realidade o perdão. Você está perdoado, lavado, redimido, santificado, purificado pelo sangue carmesim de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O versículo 20 diz assim: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja bem, irmão, aquele moço, aquele filho pródigo, ele teve que tomar uma iniciativa própria, pastor Damer. Ele teve que levantar, reuniu força da onde? Não sei. O pai estava no lugar aguardando. O pai estava esperando para visualizá-lo. Ei, você que está me assistindo aí na tua casa, Deus quer que tu tome a iniciativa, Ele está te aguardando. O pai está te vendo. João escreve no capítulo 15, versículo 16, o seu pai ouviu. Diz o versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu pai pedis ao Pai, Ele vos... tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, o Pai, Ele vos conceda.
Não foi você que escolheu a Deus. Você tomou a iniciativa, mas Deus olhou para você. Deus enxergou você. Eu estou aqui porque Deus olhou para mim. Disse o versículo 21, disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olhe bem, meus irmãos, aquele moço faz uma confissão ao pai. E o pai permite a confissão de pecado, mas ele não permite culpa. O pai não permite culpa. Se você confessou, ele permite tu confessar o pecado, mas ele não permite tu ficar com a culpa. Sabe por quê? Porque as nossas culpas, ele levou sobre si no madeiro, e lá foi cravado no madeiro, e a cédula que estava contra nós foi rasgado no madeiro. Então não aceite culpa. O pai não aceita a culpa de você. Você confessou, ele aceita o teu pedido de perdão, mas não tenha mais culpa. A culpa tem trazido tantos prejuízos para as pessoas. As pessoas têm entrado em depressão por causa da culpa. Mas essa noite você possa dizer: o pai me perdoou, não tenho mais culpa. A culpa minha foi lançado no mar do esquecimento. Gálatas 4:7 vai dizer o seguinte: porque já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Você não é mais servo, você é filho. Olha a sequência aqui, o versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. A túnica aqui, irmãos, ela simboliza a honra. Deus restitui a honra do desonrado. O anel aqui, a autoridade. Para que, veja bem, porque se um homem dava a outro o seu anel com o seu selo, irmãos, é como se o designasse como seu representante. E os sapatos diferenciavam os filhos dos servos, dos escravos. Os escravos não usavam calçado, andavam de pé no chão, mas os filhos andavam de calçado. Diferenciava. É isso que o pai fez. Você não é mais escravo, agora tu é filho. Então eu vou te dar os calçados para te calçar. Logo o pai está dizendo: não chamei ninguém para ser escravo na minha casa. Ele está dizendo: eu chamei você para ser livre, para ser filho. Não seja mais escravo. Deus te chamou para ser livre, porque tu é filho. Observe, irmãos. Ele se foi e agora ele está voltando, e o anel ainda serve no dedo. O calçado, as vestes ainda servem. O calçado ainda serve, sabe por quê? Porque não cresceu nada longe do pai. Porque longe do pai as medidas continuam a mesma. Ninguém cresce longe da casa do pai. Ninguém prospera. Longe do pai, você cresce, você não cresce nem sequer 1 centímetro. Longe do pai, ninguém desenvolve. Esta é a realidade mais profunda desse texto. Longe da casa do pai, ninguém prospera. Ninguém desenvolve. Você vai encontrar aqui nesse texto as 3 manifestações do amor de Deus. Primeiro, ele é o amor que busca sem se cansar. No capítulo 15 aqui de Lucas, ele busca a ovelha perdida. Ele é o pastor que vai à procura da 100ª ovelha. Aqui é demonstrar também é o amor que procura até encontrar. O pastor não cansou até encontrar a ovelha. Aqui o amor que procura até encontrar é a mulher que perdeu a dracma perdida. Ela, dentro de casa, ela procurou até encontrar. É o amor que não desiste. E por último, da demonstração do amor, ele é o amor que perdoa sem se importar com o que os outros vão dizer. Olhe bem, o pai, irmãos, do pródigo, o filho, irmãos, ele estava irreconhecível aos olhos de todos, menos dos olhos do pai. Ninguém saiu correndo e disse: ó, está voltando o filho pródigo. Ninguém conheceu. Mas o pai conheceu. Aleluia. Os outros não ouviam como filho, só ouviam como mendigo ou mendigo. O pai, sabe como é que o pai via? Como filho. Às vezes nós olhamos para alguém, irmãos, e não enxergamos. Enxergamos como, e damos tanto títulos para as pessoas.
ditos depreciativos. Mas Deus não olha para o pecador como pecador, Ele olha como filho. Acredite nisso, o Pai te vê diferente. As pessoas podem não te olhar da forma correta, mas o Pai te vê diferente. Porque se o Pai me visse como os homens me veem, irmãos, eu não estaria aqui, pode ter certeza disso. Se o Pai me visse, e se o Pai te visse você como o irmão te vê, você que canta, acredita, você não cantaria. Se o Pai te visse você como o teu irmão vê, você que prega, você não pregaria. Você que canta, se o Pai te olhasse como os outros olham para você, você não tocaria. Mas o Pai não olha como os outros. Se nós olhássemos, se o Pai olhasse para nós como os outros nos olham, nem culto teríamos. Mas o Pai não olha como os outros nos olham, o Pai te olha como filho. Aleluia! Ainda bem que o Pai nos vê diferente. Sabe qual é o melhor dessa história, irmão Guilherme? É que o pai do filho pródigo é o mesmo pai meu, é o mesmo pai teu, é o mesmo teu pai. Então adore a Deus essa noite. O mesmo pai do filho pródigo é o meu pai, é o melhor dessa história. Você que está me assistindo, o melhor dessa história é que o pai do filho pródigo também é o teu pai. A maneira que ele nos vê, não importa a forma como estamos, não importa a maneira como ele estava, do filho pródigo, viu? A maneira que ele estava não invalidava quem ele era. Ele era maltrapilho, mas ele era filho. Ele era mendigo, mas era filho. Ele era debilitado, mas era filho. Ele era miserável, mas ele era filho. Você pode estar numa situação complicada agora, mas eu vim dizer para você, você continua sendo filho, e o Pai te aguarda você voltar para casa. O que você é vale mais do que como você está ou o que você tem. Você é filho de Deus. Encerro a minha palavra esta noite. Moody disse o seguinte, que um sermão sem ilustração, ele é uma casa sem abertura, sem janela. Então eu quero encerrar a minha mensagem essa noite contando uma ilustração. Existia um casal no interior da Inglaterra. E esse casal tinha um filho por nome John. E esse filho não se acertava com os pais, especialmente com o pai. E esse filho foi crescendo, quando já estava numa certa idade, um dia teve uma discussão muito grande com o pai. E resolveu ir embora. A mãe insistiu com ele para não ir, para ficar. Isso vai passar, meu filho, logo vocês vão se acertar. Mas não teve jeito, ele foi embora para uma cidade grande. Lá, ele tocou a sua vida, casou, arrumou um emprego, porque o pai tinha dado uma profissão para ele, teve um filho. Um dia o filho estava brincando e perguntou para ele, pai, nós não temos avós que são teus pais? Nossos avós são só os pais da mãe? E aquilo comoveu aquele filho, mas ele, John, não teve coragem de voltar achava que jamais poderia voltar. Passou-se mais um tempo, ele teve mais um filho. E um dia os dois filhos, brincando, disseram para o pai, pai, nós queremos conhecer os teus pais. A mulher convenceu ele dele vir para voltar para ver os pais. E John entendendo que não poderia, porque achava que os pais poderiam ter morrido ou jamais perdoaria ele. Mas até que ele foi convencido, ele, de medo de ir, ele escreveu uma carta para o pai. E disse, oi, eu casei, tive 2 filhos e os meus filhos querem conhecer vocês. Não sei se vocês ainda vivem, vocês estão muito velhos. E não sei se vocês me aceitam de volta, me perdoam. Mas tal dia, eu e minha família, vamos pegar o trem.
e vamos passar em frente à casa. E se vocês nos perdoam, me aceitam de volta, coloque um pano branco em frente à casa, no lugar que eu possa visualizar. Chegou o dia, John pegou a esposa, os filhos, pegaram o trem e foram. Quando se aproximou da casa, John diz a história que estava muito ansioso, preocupado, ansioso. E quando chegar na última estação, que a próxima parada seria já próximo da casa dos pais, quando se aproximam numa curva anterior à casa, que depois da curva, John sabia que enxergaria a casa dos pais, e seria onde ele viria, seus pais perdoariam e receberia ele de volta. Quando o trem faz a curva, que ele na janela olhando, começa a olhar a casa, não tinha um pano branco estendido na frente, mas a casa, a janela, as árvores estavam todos cobertos de lençóis brancos, e um casalzinho de velho na frente da casa com lenço branco abanando, em outra palavra dizendo: nós te perdoamos, nós queremos você de volta, nós queremos que tu venha para casa. Aleluia. Eu convido os irmãos para se colocar em pé, para dizer a você que está me assistindo, você filho pródigo, que talvez caiu no crime, aleluia, talvez caiu na droga, nos entorpecentes, nos vícios, talvez entrou para os descaminhos da vida, está moribundo, está mendigando por esta vida, acha que o Pai não lhe perdoa por tantos erros que eu cometeu. Ei, essa noite o Pai está jogando lençol branco, dizendo assim: venha, eu quero te receber de volta, filho pródigo, teu lugar é aqui, aleluia. Aqui é a tua casa, aqui é o lugar que Deus quer te perdoar e te abraçar de volta, restituir a tua vida espiritual. Eu quero orar desta noite. Eu quero orar desta noite. Aleluia. Você tem algum filho pródigo aqui dentro? Eu vou te oportunizar para te passar aqui à frente. Você que está longe de Deus, do caminho de Deus, o Pai está aqui para te perdoar. Você que está em casa, está assistindo esse culto, ou vai assistir porque vai ficar gravado na nossa página, a tua igreja te espera, ela está aguardando, o ambiente aqui está agradável para te receber de novo. O Pai não te olha como o mundo te olha como mendigo, como pecador, mas Ele olha como filho, e essa noite Ele quer restituir a tua vida.